FIEP apresenta. Olá, bom dia! Confira hoje no Por Dentro da Indústria. Empresas aproveitam o começo de ano para reorganizar o orçamento. SESI e Senai criam ponto de apoio para os veranistas no litoral. Exposição mostra a história do vestido na França. Conheça o case de sucesso da paranaense que, depois de se tornar líder no mercado, expandiu a produção para outros estados. No primeiro capítulo da série sobre infraestrutura de transportes, a situação das rodovias do Paraná. E acompanhe a entrevista com o presidente do Sinduscom do Paraná, Normando Baú. Por Dentro da Indústria, está no ar. Para a maioria das pessoas, começo de ano é sinônimo de mais despesas. Isso porque muitos impostos e contas precisam ser pagos logo nos primeiros meses. Para as empresas, também é hora de se reorganizar. Passada a euforia das compras de Natal, o consumidor se depara agora com as contas de início de ano. Muitas foram reajustadas e as dúvidas aparecem. Será que é melhor pagar à vista ou aproveitar os parcelamentos oferecidos pelo governo? Parcelados. Sempre parcelados. Se puder, melhor à vista. Parcelamento sempre tem juros e os juros é sempre acima do que deveria ser, né? Prefiro sempre pagar à vista para aproveitar o desconto que tem. Este economista explica: o consumidor deve sempre comparar o desconto oferecido no pagamento à vista com a rentabilidade que poderia ter com a aplicação do dinheiro. Tem que se pensar se compensa parcelar e não dispor de todo o recurso no mês agora de fevereiro, ou se eu consigo pagá-lo à vista e me livro de um tributo que vai onerar meu orçamento familiar até praticamente final do ano se eu parcelar o tributo. Mas não são apenas os consumidores que têm dúvidas. Para muitas empresas, é hora de repor o estoque, escolher fornecedores, mão de obra e principalmente qual regime tributário deve seguir durante o ano, o que depende de cada segmento. Ao contrário das pessoas físicas, a carga tributária para as empresas não é tão concentrada nesta época, já que os impostos são distribuídos ao longo do ano. Por isso, o mês de janeiro é tempo de planejar. Então é o momento de estar planejando que regime eu vou estar recolhendo ao longo do ano e planejando todas as minhas vendas e aquisição por parte de fornecedores. Há um ano trabalhando com vendas de madeira plástica, Guilherme percebeu que, apesar do planejamento, não é fácil manter a empresa. As vendas neste mês diminuíram em 30%. Os gastos no mês de dezembro, com o 13º salário e férias dos funcionários, causaram impacto. E o que mais preocupa agora é a quantidade de impostos a serem pagos pela empresa. Quando existe aí o pagamento do 13º, que já onera bastante o empresário, ele paga o 13º, ainda chega janeiro, diminui as vendas, aí de repente ele tem um imóvel próprio, ele tem que pagar IPTU. Então existe também uma certa sazonalidade, tá? Existe também uma dificuldade para o empresário de passar esse período. Apesar da elevada carga tributária, esse diretor de uma construtora de Curitiba explica que o planejamento tem dado certo. No mercado há mais de 15 anos, ele diz que é necessário saber aproveitar oportunidades. Com a redução do IPI para alguns produtos, a área da construção civil foi favorecida e a abertura de crédito imobiliário impulsionou o setor. O governo deve manter o incentivo dos produtos, né, como forma de continuar a viabilizar esse segmento, que eu acho que é muito importante para o mercado e ainda demanda, né, porque ainda há um déficit habitacional forte no mercado e eu acho que o governo, como forma de incentivar, deve manter essa redução do IPI. A história do vestido é o tema de uma exposição que está aberta na FIEP da Avenida das Torres, em Curitiba. A mostra, criada pelo Senai de Manaus, traz modelos que vão desde a Idade Média até os anos 50. A mostra itinerante nasceu das pesquisas acadêmicas de uma estilista brasileira apaixonada por cultura francesa. A exposição chegou a Curitiba por meio de uma parceria feita entre a Aliança Francesa, que promove a exposição pelo país, e o Senai. Se você olhar com atenção a exposição, ela traz a evolução das tendências, do comportamento humano, dos materiais, dos adereços, enfim, de como evoluiu também
a indústria nesse sentido. O que mais chama a atenção é que a exposição retrata não só a moda, mas também os costumes e a história da França ao longo dos séculos. O interessante é a originalidade dessa exposição, que ela fala de moda, fala de história e faz o vínculo entre os dois, mostra como a moda ela é relacionada à época, tem vínculo com a arquitetura, com design, com tudo o que acontece na época. A exposição é uma viagem no tempo contada através da moda. O começo de tudo é aqui na Idade Média, com as mulheres com as roupas em estilo gótico e mais alongadas. Depois, o período de destaque é o chamado rococó, em que as mulheres usam roupas maiores, volumosas, com extravagância e pompa. Os destaques são os babados e também as flores. Depois de passar pelo período da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte, a exposição termina já no século XX com o New Look dos anos 50. No Renascimento, a influência é italiana, com tecidos estampados de cetim e renda. Na época da Revolução Francesa, a moda é mais popular, com roupas sem muito luxo e valorizando as cores da bandeira. Já na Belle Époque, no fim do século XIX, os destaques são os chapéus sofisticados e as roupas de linhas mais retas. A elegância das bonecas fez muitas mulheres pararem para dar uma olhada nos vestidos. As roupinhas, né? Tudo mais delicado, muito bonitinho. É uma moda que vai e volta, né? Bem bonito, muito bonito mesmo. Os trajes chamativos do começo do século XVIII fizeram bastante sucesso. É interessante porque é uma moda diferente, até a gente estava comentando a maneira que, né, se vestia. No meu caso, eu sempre pensei assim, que eu gostaria de viver naquela época, eu acho muito bonita, assim, do século passado. Esses vestidos longos. Sim, muito bonito. A exposição A História do Vestido na França fica aberta até o dia 28 de janeiro. E agora saiba quais os eventos que vão movimentar a indústria paranaense na próxima semana. A 5ª edição do Paraná Business Collection vai ser realizada entre os dias 14 e 19 de fevereiro. Os desfiles vão ser na FIEP da Avenida das Torres, em Curitiba. O Paraná Business Collection também vai ter uma série de eventos paralelos e um showroom de negócios. A programação completa você confere no site www.paranabusinesscollection.com.br. Estão abertas as matrículas para o ano letivo de 2011 do Colégio SESI Ensino Médio. Para fazer a matrícula, o responsável pelo aluno deve comparecer pessoalmente à unidade com os documentos do aluno. Outras informações no site www.colegiosesi.com.br. O Senai também está com as inscrições abertas para os cursos técnicos em todo o estado. São 2.800 vagas em 24 cursos de nível médio, distribuídos por 25 cidades do estado. Os cursos vão ser ministrados no primeiro semestre de 2011. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, diretamente nas unidades do Senai. A lista de cursos você encontra no site www.pr.senai.br. No nosso site você encontra uma agenda completa com os eventos da semana. E daqui a pouco, veja como uma empresa paranaense está expandindo a produção para outros estados. E acompanhe o primeiro capítulo da série sobre infraestrutura dos transportes. Não saia daí, Por Dentro da Indústria já volta.